Olá, Adriana. Seja bem-vindo ao podcast DNA Desportiva. É um prazer para nós aqui receber a primeira atleta do sexo feminino, neste caso do futsal, e que sejas a nossa primeira convidada, até porque há aqui algumas histórias curiosas que nós queremos saber sobre ti. Mas deixa-me apresentar-te aos nossos convidados. És a Adriana Mendes, atualmente és atleta da Quinta dos Lombos, mas és natural da Caria, no concelho de Belmonte, lá no nosso interior. E há aqui algumas histórias que nós queremos conhecer sobre ti. E vamos lá começar. Como é que surge aqui o mundo do futebol e do futsal na tua vida e como é que começaste a ser atleta de futsal, neste caso? Então, olá, antes de mais agradecer o convite, obrigada. E eu comecei a jogar, porque o meu pai sempre foi um benfiquista ferrenho, e sempre viemos muitas vezes a Lisboa ver os jogos, e desde aí que eu gostei de acompanhar, até, pronto, era mais eu e o meu pai, e depois o meu irmão e a minha mãe não tinham tanto gosto como nós. Eu e o meu pai sempre houve ali uma proximidade, e comecei assim, ele também jogava a bola, e desde aí que eu comecei a ganhar o gosto e a fazer aquelas coisas normais de pedir os equipamentos e pedir uma bola e pedir, pronto, e a partir daí começa, e depois não queremos outra coisa, pronto. Entretanto, o meu irmão, ele só tem mais um ano que eu, também começou a jogar, e nós tínhamos um clube mesmo na nossa vila, pronto, e começámos os dois juntos. Comecei a jogar com rapazes juntamente com o meu irmão, na mesma equipa. Ou seja, tu tens aqui uma fase inicial do teu percurso desportivo em que fazes, no fundo, competições mistas, ou seja, foste englobada no meio dos rapazitos. Sim. Houve ali, ainda foram, penso que 3 anos com rapazes. Sempre no Cariense, neste caso, que era o clube, o tal clube da Foi no aldeia. Cariense. Antes do Cariense ainda tivemos noutro, que é a Casa de Benfica, em Belmonte, pertence ao concelho. Esse foi o primeiro mesmo. Mas depois foi o Cariense, e foi no Cariense que as coisas começaram mais a sério. Pronto, foi aí que teve um... E sempre ligado ao futsal. sempre futsal, sim. Porque é aqui que vamos agora começar a entrar pela parte do teu percurso desportivo. Tu tens a carreira no Cariense, mas curiosamente tu és internacional portuguesa no futebol. Ou seja, o que é que aconteceu aqui para nós percebermos como é que tu, atleta de futsal, foste parar a uma seleção de futebol e agora, atualmente, não estás numa seleção, mas tens aqui, tu tens 3 internacionalizações, todas elas no futebol. O que é que aconteceu aqui ao longo deste percurso no Cariense para tu passares para o futebol? Então, no distrito de Castelo Branco nós temos poucas atletas, né? Já no país não temos muitas, mas no interior e na nossa zona temos ainda menos. Somos poucas atletas federadas no futsal feminino e no futebol. E por esse motivo os selecionadores, na altura dos torneios interassociações, nas seleções distritais, tiveram que recorrer às jogadoras de futsal participarem na seleção de futebol, caso contrário não poderiam participar. Claro. E então fomos nós representar o distrito, grande parte das jogadoras éramos do futsal feminino, e foi nesses torneios de interassociações que, pronto, existe sempre uma grande visibilidade nesses torneios, da parte dos selecionadores nacionais, e depois a partir daí saem muitas jogadoras para as seleções jovens. E pronto, eu fui convocada para um primeiro estágio, depois pronto, tive a oportunidade de competir com Portugal, foi muito bom. Mas a nível de clube, eu sempre joguei futsal, e isso foi mesmo uma passagem só através da seleção distrital. Nas seleções. Ou seja, tu fazes aqui um torneio de desenvolvimento, na altura na Estónia, se não estou em erro, em Tallinn, em que fazes 3 jogos e depois nunca mais voltaste a ser chamada, neste caso, à seleção de futebol 11. Não, até porque cerca de um ano depois sou convocada para um estágio de futsal na Sub-19 de futsal. Não houve competição, foi só o mesmo estágio. Pronto, e a partir daí nunca mais voltei às seleções de futebol. Então, a passagem pelo futebol, digamos que foi um bocadinho curta. Foi curta, sim, mas pronto, gostei muito, sem dúvida. E depois, ao longo deste percurso no Cariense, tu fazes a progressão nos escalões do Cariense e chegas inclusive a sénior no Cariense, neste caso. Sim. Como é que foi este progresso, sendo que, já referiste há pouco, fizeste a parte mista e depois passaste só para uma equipa feminina?
O que é que tu tiraste, por exemplo, de vantagem para ti na parte do futsal com os rapazes? Oh, muitas coisas, e ainda agora agradeço muito por esses anos com os rapazes. Uhum, Porque, claro que se nós tivermos muitas raparigas a jogar, a quantidade acaba por trazer qualidade, no sentido de que há mais competição, mas não é o que acontece no distrito, tal como disse há pouco. claro, claro. E então, competir desde o escalão de infantil, inicial, uma equipa feminina ali, era praticamente impossível, nem sequer havia uma competição oficial. Uhum, Então, jogar com os rapazes, em primeiro lugar, eu conhecia a equipa do Cariense, conhecia os rapazes todos, eram meus colegas desde a escola primária. A claro. partir daí, a adaptação foi logo fantástica, foi super fácil. Depois, sem dúvida, que uma das maiores vantagens é a parte física, a parte do contacto físico, do remate, da velocidade, porque, querendo ou não, os rapazes vão-nos ganhar sempre na componente física, não Claro, claro. há hipótese. E, Foi sobretudo isso. por exemplo, achas que eles te protegiam muito ou faziam de conta que tu eras mais um no meio deles? Não, eu tenho que confessar que, pelo menos em ambiente de treino, senti-me completamente protegida. Nunca houve nenhum problema. Sei perfeitamente que eles, se houvesse uma disputa assim mais agressiva, tinham um cuidado diferente que não tinham entre eles. Claro, claro. Mas de qualquer maneira, muito igual por igual. Eu falo aqui em pormenores, pronto, porque no resto do treino decorria normalmente. Uhum. Pois em relação aos adversários, mais ou menos, pronto, em relação aos adversários já não podem perdoar tanto, não é? Quando tinham que pôr o pé, punham o pé, Claro. quando tinham que encostar, eu carga de ombro, então perdia praticamente sempre. Até tive aí umas quedas engraçadas com a carga de ombro dos rapazes, porque chega a um ponto que era quase impossível. Mas é como eu digo, aprendi e deu-me uma estrutura ainda mais forte também Uhum. por causa disso, portanto só foi bom. Só foi bom neste caso. E tu depois tens ainda a passagem aqui pelo Cariense e depois dá-se a tua passagem para os restauradores. Uhum. Como é que surge esta passagem do Cariense para os restauradores, por exemplo? Eu conhecia algumas pessoas que jogavam nos restauradores Uhum. e também fui um bocadinho à procura de um grau de competição mais elevado, porque depois Claro. era sénior, aliás, ainda era júnior, mas pronto, já Sim, olhava sim. para o escalão sénior e não tinha nenhuma competição muito forte. Pronto, é o que eu tenho vindo a Uhum. dizer. Infelizmente, a competição ainda não era muito forte. E então eu fui à procura de um nível mais elevado, mais competitivo, nomeadamente o campeonato nacional, e os restauradores eram uma equipa de referência e eu tinha a sorte de também conhecer algumas pessoas que lá jogavam. E isso também serviu aí um bocadinho de ponte para eu poder dar esse salto. Fiz uma cidade, entrei também numa universidade no Porto Uhum. e depois pronto, foi por aí. Mas já vamos um bocadinho também à parte académica, mas perceber, tu Uhum. fazes a mudança para os restauradores e tens logo ali naquele ano, jogas na primeira divisão, certo? Sim. E com alguns resultados aqui interessantes, mesmo até para ti, considerando que era o teu último ano de júnior, tens aqui uma passagem em que se calhar não notaste uma diferença assim tão grande de júnior para sénior, tanto é que foste integrado e foste competindo e tens 5 golos, por exemplo, na primeira divisão logo na temporada de estreia. Uhum. Ou seja, acaba por não notar-se assim grandes diferenças, uma vez que se calhar já trazias um bocadinho mais de maturidade competitiva. Claro, sem dúvida. Aprendi muito nesse ano. E depois o treinador era o André Teixeira Uhum. e pronto, é um gênio. Agradeço muito também por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, que realmente, principalmente a nível tático, tive ali um choque, pronto, um Um jogo choque mais grande. organizado, não tão. Sim. E pronto, fora a competitividade, depois com os adversários, foi um ano em que obviamente não tive tantos minutos como gostamos de ter, né? Claro, claro. Mas isso, pronto, são altos e baixos e acho que todas as E atletas têm faz que também um passar por bocadinho isso. parte do teu percurso, não é? Digamos, é Faz, perceber faz, esse, faz, faz. Claro que e, sim, e no fundo essa claro que sim. formação que foste absorvendo permitiu-te se calhar que os resultados hoje em dia sejam melhores, mas já vamos a essa parte que é, tu Uhum. depois este ano no Restauradores mudas de armas e bagagens para Lisboa, para a Quinta dos Lombos, onde estás há 4 épocas, mas vamos perceber, Sim. tu fazes a tua mudança e tu acabaste de dizer que tinhas entrado na universidade também no Porto, ou seja, tu tens que mudar de universidade e de clube. Como é que está esta mudança? Aconteceu Uh, alguma...
coisa no teu curso que te fez mudar? Não, porque foi assim, eu quando entrei na Universidade no Porto, não tinha a média que precisava para entrar no curso que eu pretendo. Claro. Eu fiz o ano zero, quando eu entrei na Universidade no Porto, não entrei para uma licenciatura, fiz só o ano zero. Pronto, deu para eu, entretanto, repetir os exames no fim do ano, aquelas coisas do 12º ano, e ficar com a média que precisava. Pronto. Depois, em relação ao curso, à licenciatura que eu queria, era solicitadoria e não tinha no Porto, tinha numa zona mais afastada que implicaria mudar de residência na mesma. E então, mudar por mudar, eu tenho muita família aqui em Lisboa, até tenho mais do que no Porto, e surgiu a oportunidade, também um bocadinho através do André Teixeira, também facilitou aqui esta mudança. Pronto, entrei numa universidade aqui em Lisboa que tem o curso de solicitadoria, tive a oportunidade de ir para a Quinta dos Lombos, a treinadora era a Niki, houve uma relação muito boa e uma comunicação muito boa com o André Teixeira, ajudaram rapidamente a eu ter aqui a adaptação. Claro. E pronto, é daquelas coisas que não tem uma explicação racional, no fundo, acontece. Foram coisas que foi uma sucessão de acontecimentos. Sim. E para mim foi uma aventura. Eu gostei muito, gostei de estar no Porto, adorei. Tenho muito carinho por toda a gente que eu conheci lá. Pronto, e agora estou aqui, claro que estou muito mais estabilizada agora aqui, não pretendo, não tenho planos para sair neste momento. E sentes-te bem, no fundo, nessa casa onde já estás há 4 anos. Sim, sem dúvida. Em que começas a ser uma atleta de referência do próprio clube. Mas vamos aqui também perceber um bocadinho desta tua carreira nestes 4 anos. Tu, nos 4 anos, és sempre uma peça considerada, pode-se dizer, fundamental da equipa, tens presença em quase todos os jogos, tens números de golos muito bons, excetuando este ano que em todos os anos era número de golos abaixo do número de jogos, este ano é ao contrário, é o número de golos completamente acima do número de jogos. Pois é. Ou seja, há aqui um percurso nestes 4 anos, todo ele sempre de crescimento, mesmo pessoal e desportivo, obviamente. Esse é o meu maior objetivo, individualmente é um dos grandes objetivos. Cada época que eu termino, eu quero sentir que estou melhor do que no final da época anterior. Isso é um objetivo claro. Tenho que aprender coisas, tenho que evoluir naqueles objetivos que eu traço para mim. E depois, obviamente que sou uma jogadora mais ofensiva do que defensiva, não é? Também, obviamente, tenho que melhorar mais na parte defensiva. Há sempre o melhor e o pior. E os golos têm surgido também muito a partir do modelo de jogo e das minhas colegas de equipa. Pronto, o trabalho tem sido muito bom e eu apareço mais nas zonas de finalização. Tenho essa pronto, não sei. Tens esse instinto para estar lá, não é? Instinto, para finalizar. A referir, por exemplo, que uma das coisas que eu achei curiosa acerca de ti é que neste momento és a terceira melhor marcadora do campeonato, apenas atrás de 2 jogadoras do Benfica, que é a Inês e a Fifó. Ou seja, convém que estar aqui a referir que neste momento estás no top 3 a nível nacional e se calhar começa a haver aí outras ambições, não? Por exemplo, a nível de seleção e assim, começas a acreditar que a qualquer momento pode ser chamado? Sim, pronto, esse tema este ano, mais do que os outros, tem sido abordado algumas vezes comigo, obviamente por causa destes números. E eu claro que gosto, como qualquer isso é o topo e nós queremos todas chegar à seleção, isso não é segredo nenhum. Claro. Agora, o estar perto ou estar longe, o que eu tenho vindo a dizer é que há tanta qualidade no país e eu vejo que há tantas jogadoras que merecem realmente ir à seleção, merecem ao menos um estágio, merecem chegar lá, que eu não posso dizer se estou perto ou se estou longe. As jogadoras que nós temos na seleção atualmente são muito boas. É difícil olhar para alguém e dizer que podíamos entrar no lugar daquela, porque não. Isso não acontece, são todas muito boas. E então, pronto, eu continuo a fazer o melhor que eu conseguir, mas claro que é uma ambição. A seleção nacional é uma ambição, sem dúvida alguma. E aqui, também referir que há cerca de 2 anos tu já representaste a nossa seleção, só que num contexto completamente diferente, que são os mundiais universitários. Para inserirmos aqui um bocadinho do contexto mundial universitário, tu és chamada porque és uma aluna
da universidade, ou seja, tens a possibilidade de ser chamada a essa seleção, e depois dá-se aqui esse Mundial Universitário, em que Portugal fica no terceiro lugar, se não estou em erro, Sim, exatamente. com o Mister Emílio Rodrigues, ou seja, como é que foi esse Mundial Universitário para ti, por exemplo? Ou primeiras vivências que passaste para lá chegar, e depois, como é que está o Mundial Universitário e como é que te sentiste no Mundial Universitário? Bem, eu posso dizer que é uma das melhores experiências, sem dúvida, que já tive. Ainda por cima, pronto, não sendo internacional lá, não tendo muitas experiências fora do país, ou a representar o país, esta, sem dúvida, que é uma das experiências melhores e mais ricas que eu tive, em todos os aspectos. Primeiro, é no Cazaquistão, é num país bastante diferente do nosso, daí temos logo pronto, é tudo completamente diferente. Chegamos, é um país que tem muita riqueza e muita pobreza junta. O pavilhão, acho que um dos pavilhões onde chegámos tinha cerca de 60 mil lugares. Uma coisa. Foi o pavilhão onde o Sporting foi campeão europeu de futsal, não foi? Exatamente. É lindo, é uma coisa brutal, é uma sensação brutal jogar ali. Depois, pronto, todo o aspecto competitivo, senti que podíamos perfeitamente chegar à final. A nossa equipa tínhamos condições até para disputar o primeiro lugar perfeitamente. Faltou um bocadinho, tivemos azar ali sofremos um gol nos últimos segundos que depois nos leva ao prolongamento, aos penaltis, acabámos por ser eliminadas aí. Mas foi uma experiência muito, muito boa, a todos os níveis, gostei muito e aprendemos muito, sem dúvida. Ou seja, achas que, e agora começando aqui a fazer um bocadinho a passagem universidade-desporto, achas que a competição académica pode ser muito interessante até para o futuro desenvolvimento de futsal? Sim, sem dúvida. Pois essa é outra parte, porque não existe atualmente nenhuma seleção ou nenhuma competição sub-21, por exemplo, entre seleções, e obviamente que a seleção universitária, estas competições permitem-nos competir aqui nesta faixa etária, assim, abaixo dos 25 anos. Claro que também é muito bom ter a oportunidade de participarmos nisto antes de eventualmente participarmos numa seleção A. E claro que sim, e também é uma motivação, mais uma vez, para as atletas conciliarem aqui a parte desportiva com a parte da formação. Portanto, isto só tem coisas boas, sem dúvida. Então achas que para o futuro, tendencialmente, claro que falaste aqui do aspecto da formação, que é importante, e é importante cada vez mais que as pessoas tenham essa noção, que é o futsal ainda não dá para ser profissional, no fundo. Poucos são os que são profissionais, ou seja, como temos aqui uma espécie de um plano B para nos salvaguardar um futuro. Mas é importante também falar aqui um bocadinho que é, por exemplo, as competições universitárias são poucas, se calhar, para aquilo que seria o desejável, até mesmo para o vosso desenvolvimento desportivo. Claro, nesse aspecto sim. Mas nesse aspecto as competições são poucas as universitárias, como são poucas as restantes competições internacionais. Faltam-nos seleções jovens, faltam competições para as seleções jovens. Falta tudo isso antes de chegarmos logo à seleção lá, porque depois é o que acontece com muitos atletas. Há aqui um salto muito grande e há um intervalo muito grande de anos, porque estas experiências onde representamos o país fazem-nos sempre crescer, e dão-nos aqui outra maturidade, dão-nos ainda mais responsabilidade, fazem-nos crescer em muitos aspectos. E pronto, muitos atletas temos a oportunidade de ir a uma seleção muito cedo e depois há aqui um intervalo muito grande até podermos ter oportunidade numa seleção lá. Portanto, claro que sim, fazem falta mais competições, tanto universitárias como competições internacionais. E sendo tu uma miúda que, neste caso, tem uma passagem pelo futsal misto e ainda por cima vens do interior, o que é que tu achas que, por exemplo, na tua zona poderia ser feito para o desenvolvimento do futsal? Achas que deveria haver uma maior aposta por parte dos clubes? Não só porque é assim, o misto é aquela questão de não há atletas suficientes para fazer uma equipa, tem que se colocar lá a jogar com os rapazes, ok, mas se calhar achas que haveria de haver um esforço maior das pessoas até para a criação de equipas mais cedo, neste caso, por exemplo, de juvenis?
Claro que sim, claro que sim. Que essa é a lógica, obviamente que a lógica correta e o sinal muito positivo é podermos ter uma formação sempre com uma equipa feminina. É isso que o mais recorrente. Infelizmente não é precisamente porque faltam atletas, falta uma maior aposta dos clubes, como falta também algum interesse mesmo da parte de das pessoas. raparigas, claro, e isso tem que ser motivado tanto dos clubes como a partir das escolas, porque as escolas são um meio de propaganda e um meio de começar muita coisa. É nas escolas que começamos muita coisa. E então acho que sim, porque obviamente que para os clubes é complicado também apostar em várias coisas, em vários projetos e depois ver que esse projeto não tem rentabilidade nenhuma e tem que acabar passado um ano. Não é fácil. Portanto, acho que parte um bocadinho de várias partes. Tem de haver, primeiro, quantidade. Claro. Ou seja, tem de haver raparigas também a jogar. Depois tem de haver tal, começar na escola, muitas vezes o desporto escolar também ajuda muito a que as raparigas comecem no futsal. Mas, Adriana, desculpa, tu falas agora aqui do desporto escolar e, por exemplo, tu tiveste essa experiência de desporto escolar quando eras mais Sim, eu nova? tive. E se calhar as atletas que praticavam contigo, algumas delas hoje em dia se calhar já nunca mais jogaram. Sim, há bastantes que não jogam, ou jogam assim muito, não jogam em nenhuma competição assim oficial. E sentes que entre aspas, essas miúdas, se na altura tivessem sido cativadas para a modalidade, ainda hoje estariam a jogar como tu? Eu conheço, por exemplo, vários que entretanto jogaram, nessa altura começaram em equipas, inscreveram-se e competiam, mas que entretanto com o passar dos anos começa a parte da universidade, começa a parte de profissional do trabalho, ou seja, começa aquela fase em que estamos muito mais ocupados. E depois a competição no distrito também foi decrescendo, junta-se aqui um conjunto de fatores que faz com que muitas atletas deixem de praticar e é complicado aí. Uhum. Mas então achas que no futuro haveria de haver aqui uma maior divulgação que tentasse trazer cada vez mais raparigas ao futsal? Neste caso ao futsal porquê? Porque eu acho que essa aposta, mas isto é uma opinião também um bocadinho pessoal, que é, acho que a Federação já está a fazer um bocadinho essa aposta na questão do futebol, mas também se está a esquecer que muitas de vocês, como é o teu caso, e que referimos há pouco, que é, são do futsal e vão ao futebol porque, por exemplo, aconteceu o que aconteceu na seleção de Castelo Branco, em que tiveste que, Exatamente. entre aspas, vocês tiveram que ir ali tapar um buraco, no fundo, que era para a competição ser feita, porque, no fundo, Sim. vocês eram atletas de futsal. Ou seja, achas que a aposta que a Federação está a fazer, por exemplo, atualmente no futsal, no futebol feminino, deveria ser feita também no futsal ou mais no futsal? Sem dúvida, mas isso, pronto, isso está aos olhos de toda a gente e claro que fico muito contente pela evolução do futebol feminino, tem sido uma evolução brutal nos últimos anos, tanto no estrangeiro como em Portugal ainda um bocadinho atrás do estrangeiro, não é? Mas também a fazer o nosso trabalho e tem havido muita evolução e fico contente por isso. Mas claro que em prol da nossa modalidade que é o futsal, eu gostava de ver um bocadinho mais de igualdade aqui nesta evolução e sinto que nos falta, que estamos muito atrás e que nos falta muita visibilidade e que há coisas Claro. que podíamos ter mais equilibradas e que não vejo motivo para não termos. Acho mesmo que é tudo uma questão financeira, uma questão de investimentos. Pronto, é um bocadinho por aí, infelizmente. Ok. E agora vamos à parte final da conversa, à parte que eu costumo dizer que é mais engraçada. Alguma história aí que esteja por contar de alguma aventura no futsal? Opa, sei lá, a minha memória, eu não tenho grande memória. Acontecem tantas coisas e agora que me faz a pergunta é aquele momento em que eu não me lembro de quase nada. Mas eu vou só referir uma coisa no que aconteceu no Cazaquistão. Eu estava no quarto com a Diana Souza. Ela é do Norte também, não sei. Ela é atleta neste momento, acho que é do Águia Santa Marta. Marta, aqui de Santa Marta, Certo. sim, Então não sim. estou A Diana errado. é uma comédia e eu fiquei no quarto com ela. Bem, a Diana, pá, é uma pessoa que não sabe estar quieta, ela tem que ter entretenimento. Houve um dia que eu acordei e o meu cabelo, eu tenho o cabelo assim comprido, tinha o cabelo cheio de penas por todo o lado, eram penas das almofadas. A Diana deu-se ao trabalho de me fazer aquilo
Eu posso dizer que tive à vontade meia hora, 40 minutos a seguir de acordar para tirar tudo do meu cabelo. Foi uma cena, pá, só a Diana para se lembrar daquilo, pá, uma coisa mesmo. E pronto, Lá está, as histórias essa são história, tantas que agora acabas lembrando, falámos aí por da te esquecer de algumas delas. sim, sem dúvida. Eu daqui a bocado, quando desligarmos a chamada, eu lembro-me de mais 10, 11, 12, mas agora não, agora não me estou a lembrar de mais histórias assim. E agora vamos à parte dos 5. Se tivesses que fazer uma equipa das 5 melhores jogadoras com quem jogastes, atenção, com quem jogaste, qual seria o teu 5 ideal? Com quem joguei? As Então, cinco- na baliza, Uhum, colocava a Nati, certo. aí sem dúvida. Depois, agora é difícil. São assim tantas, com tanta qualidade. A Júnior dos restauradores, que agora está na Nova Semente, Nova Semente. também tinha presença neste 5, indiscutivelmente. Já temos 2. Sim. Depois, a pivô, eu jogava com a Angélica, também está na Nova Semente, que também joguei com ela nos restauradores. Uhum. 3. Jogava com ela a pivô. E depois, quem é que eu ponho? É difícil. Não sei. Se calhar, eu não sei. Também acho que jogava com a Balona. É que eu estou aqui a dizer muita gente só do Norte. Eu queria dizer mais. As tuas ações companheiras vão ficar chateadas. Pois é. Não, podia jogar com a Balona. Jogava com a Balona atrás, com a Júnior numa ala. Depois, a Angélica a pivô, a Nati a Angélica a pivô, a Nati na baliza e punha a Cris. A Cris já não joga connosco, joguei com a Cris no meu primeiro ano dos Lombos, ela agora está no Sporting, mas ela tem um pé esquerdo brutal e tem uma raça brutal, e eu jogava com a Cris na outra ala, e assim ficava a equipa com um bocadinho de tudo, pronto, um está bocadinho feito. de todo lado. E agora, para acabar, o teu 5 ideal, mas das craques de balneário, das que só as convocavas porque era uma comédia. Isso era muito. A Nati podia continuar, a Nati podia ser na mesma. Nati Ibiza. Depois tem ali a Poupas, que ela é atualmente da nossa equipa, é uma comédia de balneário, eu nunca vi igual. Depois punha a Juninha, que está agora no Nuno Álvares, que estive com ela no Restauradores, que é outra comédia brutal. A Cris, que joga atualmente comigo, a Cris também tinha que estar nesta equipa. E a Joana Meira, a nossa capitã, também tinha que estar nesta equipa, sem dúvida. Ou seja, estes 5 tinhas a festa armada, completamente. Este 5 é só comédia, é uma coisa de... só viste mesmo. Muito bem. Adriana, foi um prazer ouvir-te e conversar aqui um bocadinho contigo, perceber como é que alguém do interior chega onde está neste momento e numa idade ainda tão jovem e com um potencial muito grande de evolução. E é interessante perceber isto e até para percebermos que o desporto não é só rapazes e não é só homens, também há aqui mulheres e com muita qualidade e com muita capacidade. Muito obrigado por aceitares o nosso convite e espero encontrar-te um dia deste aí com um pavilhão. Veremos nos encontrar, de certeza. Claro que sim. Obrigada eu também pela iniciativa e espero que o vosso projeto continue a correr bem. Precisamos de coisas assim, tanto no masculino como no feminino. Isto é muito bom para nós atletas e para a nossa modalidade. Obrigada também pela oportunidade. Ok, obrigado, Adriana. Até à próxima. Adeus. Obrigada. Até à próxima. Adeus, com licença.